A graça e a paz do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, a você que acessa essa transmissão e que nos visita, sejam bem-vindos, bem-vindas em nome de Jesus. Hoje é um dia especial, hoje é um domingo especial, hoje celebramos a Páscoa. Hoje é um tempo em que nós nos reunimos como igreja para celebrarmos juntos a vitória da cruz, o poder da ressurreição. Convidamos a você a este tempo tão especial de culto ao Senhor, de louvor, de adoração, dia de celebração. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, graças te damos pelo teu grande amor por nós, enviando Jesus para que tivéssemos a vida e vida eterna. Engrandecemos o teu nome. Te louvamos porque, por meio de Jesus, temos livre acesso a Ti. Te agradecemos por esta oportunidade, por este privilégio de estarmos na Tua presença e de estarmos, mesmo que virtualmente, conectados a este tempo de adoração e de louvor, tempo também de edificação. Receba este momento na Tua presença, receba cada família, cada coração. Assim oramos e a Ti entregamos este momento, em o nome de Jesus e para a glória de Deus oramos. Amém e amém. Graça e paz a todos e todas, que a graça, que o poder, que o amor do Senhor esteja ao alcance da sua vida nesta manhã. Eu convido você para abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, o capítulo 28, a partir do versículo 1. O título diz o seguinte: A ressurreição de Jesus. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenha medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomados de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não tenha medo. Vão dizer aos meus discípulos que se dirijam à Galileia e lá eles me verão. Jesus ressuscitou. É com muita alegria que nós queremos saudar você nesse dia e desejar uma feliz Páscoa para você e a sua família. E nós queremos louvar a Deus pela oportunidade de nessa manhã nós celebrarmos ao Senhor juntos. Eu quero deixar aqui uma reflexão para inspirar o seu coração. A palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz o seguinte: No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos e irmãs, eu quero dizer para você que Páscoa é um tempo missionário. Jesus, através do seu sofrimento, da sua morte na cruz e também da sua ressurreição, ele comprou a nossa vida por um alto preço. O preço foi o seu sangue. E através disso, ele nos deu a oportunidade de uma nova vida junto com Deus.
E é essa revelação que João teve nesse momento, que através da vida de Jesus, através do sacrifício do Cordeiro Jesus, o mundo pode ter esperança, pode ter uma vida diferente. Nós estamos vivendo um tempo de crise, de pandemia, de quarentena, de isolamento social, mas eu quero dizer para você o seguinte: a missão de Deus não parou. E principalmente em momentos como esse, nós como igreja somos resposta de Deus para esse mundo em crise. Nós temos a oportunidade, no tempo em que estamos vivendo e também na data que estamos vivendo, porque na Páscoa nós celebramos a ressurreição de Jesus e a oportunidade de uma nova vida. Nós temos a oportunidade nesse tempo de compartilhar as boas novas de salvação. Existem muitas pessoas que estão desesperadas, cansadas, abatidas, ou pelos problemas com enfermidade, ou quem sabe por questões econômicas, e nós temos o privilégio de ter a palavra de Deus na nossa vida, no nosso coração, e poder compartilhar com essas pessoas. O mundo precisa ouvir o Evangelho, e Deus escolheu a sua igreja para poder compartilhar as boas novas com esse mundo perdido. Apesar de nós estarmos em isolamento social, dentro das nossas casas, nós também estamos próximos das pessoas através das redes sociais, através da internet e dos meios de comunicação. Então eu e você podemos ser missionários nesse tempo, compartilhando as boas novas, falando do amor de Jesus, falando da esperança que há no nome do Filho de Deus, confortando, consolando pessoas. Nós podemos participar da missão de Deus nesse tempo, compartilhando o Evangelho das maneiras mais criativas possíveis. Nós podemos nesse momento nos lembrar também de orar por aqueles que ainda não conhecem Jesus. Esse é um tempo em que muitos corações estão mais receptivos à palavra de Deus. Nós como igreja do Senhor, apesar de não estarmos frequentando os templos, o lugar de culto aos domingos, nós como igreja estamos em atividade, estamos em missão no mundo. E quando o mundo entra em crise, essa é uma oportunidade da igreja compartilhar de uma maneira maravilhosa o amor de Deus. Eu tenho a certeza que eu e você somos chamados por Deus para ser resposta na vida de muitas pessoas e famílias que estão sofrendo. Muitas pessoas estão precisando não apenas ouvir desse amor, mas receber esse amor. E eu e você podemos ser o canal, o instrumento que Deus está usando para isso. Quero desafiar você que não somente também no tempo de pandemia, de crise, de quarentena, de isolamento social, você tem essa postura, mas que em todo momento você entenda que não há cristão ou cristã que não seja missionário ou missionário. Não há igreja que não seja missionário. Ser igreja nos leva a um compromisso com a missão de Deus. Assumir um compromisso com Jesus nos faz também ter o compromisso de cumprir o ID de Jesus e compartilhar as boas novas do Senhor. Portanto, se envolva com a missão de Deus. Esse é um tempo muito oportuno para isso. Que você seja instrumento. Compartilhe o Evangelho com as suas palavras. Compartilhe o Evangelho também com a sua solidariedade, com o seu testemunho. Quem sabe aí das mais diversas maneiras você pode testemunhar do amor de Deus para esse mundo que está passando por esse tempo difícil. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Posso crer no amanhã. Eu sei que a minha vida
e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Senhor, a Ti a nossa gratidão, Senhor. Nossa gratidão por este momento, por esta manhã, Senhor, estarmos em Tua presença, Te adorando e Te bendizendo. Nossa gratidão, Senhor, porque o Senhor vive, reina e voltará. Nossa gratidão, Senhor, por este momento onde nós podemos Te adorar, Te bendizer e Te exaltar para todo sempre. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor.
sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu.
celebrar. E nesse momento eu convido vocês a abrirem a tua palavra em João 13, versículo 1. Versículo 1 de João 13 diz assim: Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante o seu ministério na terra e os amou até o fim. Queridos, esse texto é muito especial porque retrata mesmo o amor de Deus para as nossas vidas. O nosso desejo é servi-lo cada vez mais. Eu sei que nós estamos num período atípico dos nossos dias, mas é um momento da gente se lembrar por que nós estamos aqui, ou por que nós amamos a Deus. Jesus, ele veio por nós, morreu por nós, e antes disso tudo acontecer, João 13 diz que, tendo conhecido os seus, amou-os até o fim. E a certeza de Deus no nosso coração é que Ele nos ama com amor incomparável. Nada pode abalar o amor de Deus por mim e por você. Isso é resultado da graça. Por isso, nessa manhã, nós temos que focar mesmo na adoração, na leitura da palavra, cada vez mais encher o nosso coração de expectativa, da voz do céu que vem sobre as nossas vidas. E nós queremos sim que você tenha uma manhã de ressurreição abençoada, uma manhã de ressurreição na presença do Senhor, que cada vez mais a presença do céu possa inundar a sua casa, inundar a sua vida, inundar a sua família, em nome do Senhor Jesus. Em Êxodo capítulo 12, registro da palavra do Senhor, da instituição da Páscoa, a palavra do Senhor nos traz a seguinte informação nos versículos 1 e 2. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Querido, querida, a Páscoa é associada, é relacionada na palavra do Senhor com recomeços, com reinícios, possibilidade de iniciar de novo, com um novo ciclo começando para o povo e para os servos individualmente do Senhor. No Antigo Testamento, a Páscoa simbolizava isso. A saída de um povo que até então cumpria a consequência do seu pecado em um período de 400 anos de cativeiro no Egito. No Novo Testamento, a possibilidade de ingresso ao gozo eterno junto ao Senhor, quando Jesus Cristo inaugura, este acesso à eternidade através da Páscoa. No momento como esse que nós estamos neste momento de arrependimento da nossa celebração, a Páscoa precisa trazer ao nosso coração e ao nosso entendimento que cada vez que nós estamos diante do Senhor com o coração contrito e compungido, nós estamos debaixo da promessa de que Ele não rejeita esse coração. Antes Ele nos dá a possibilidade de começar de novo, de fazer diferente, de não errar, de não desagradar o seu coração, de não entristecer o seu coração com as nossas ações, com os nossos atos, fazendo a partir do momento que nos arrependemos aquilo que agrada ao Senhor e aquilo que Ele ordena, aquilo que devemos de fato fazer como discípulos e como discípulas. Vamos ter um momento de confissão de pecados, momento de arrependimento diante do Senhor, um momento de colocarmos as nossas vidas diante do Senhor e pedindo: Senhor, permita que comece de novo, me dá a oportunidade de um novo início. Vamos ter um momento de oração. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, se você assim desejar, aí na sua casa mesmo, coloque-se de joelhos, mas vamos ter um momento de confissão. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque neste dia é relembrado o sacrifício de Cristo Jesus, neste dia é relembrado a possibilidade de recomeço, de reinício para cada um de nós. Pai, que a tua graça tão abundante, tão transbordante, inunde agora as nossas vidas. Senhor, olha para o meu irmão, para a minha irmã, olha para a minha vida, que nessa hora nos dobramos diante do Senhor em arrependimento pelas nossas falhas e pelos nossos pecados. E nós te pedimos, Senhor, nos dá a oportunidade de fazer de novo e fazer certo, nos dá a oportunidade de acertar e não mais entristecer o teu coração. Senhor, nós queremos agora estar limpos, sem nada que nos distancie do Senhor.
Limpa-nos dos nossos pecados, limpa-nos das nossas falhas e nos proporciona a possibilidade de começar novamente de uma forma que agrade o teu coração. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos nesta manhã pela tua graça e pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado, minha amada. Que perdoados nós possamos permanecer neste ambiente de relacionamento com o Senhor das nossas vidas, em nome de Jesus. Nós louvamos a Deus por esse tempo maravilhoso desta celebração da ressurreição. O Senhor Jesus alinhando a Igreja Metodista na 5ª região. O Senhor Deus falando aos nossos corações. Que esta obra continue crescendo e avançando. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E a minha palavra nesta manhã de ressurreição, querido irmão, querida irmã, é uma palavra de fé no que diz respeito à sua vida financeira. Meu irmão e minha irmã, há um medo muito grande com relação ao desemprego, à recessão da economia, falência de comércio, falência de indústrias. E nós, enquanto Igreja do Senhor, nós precisamos cultivar uma fé viva, poderosa, transformadora e que fará a diferença nesses dias que virão a partir desse período tão difícil do coronavírus e depois toda a necessidade de reconstrução e de restauração da nossa nação e das nações. A palavra de Deus nos ensina alguns princípios e eu quero passar por eles de forma muito rápida para incentivar você a ter sabedoria, equilíbrio, diligência, mas sobretudo aproveitar esta época para que você possa viver uma vida generosa, uma vida abençoada, uma vida que recebe da bênção de Deus, mas uma vida também abençoadora, ou seja, uma vida que partilha daquilo que Deus tem feito em seu coração e em sua história. Queridos irmãos e irmãs, para nós vivermos uma vida generosa, é preciso entender que tudo começa no nosso coração. O coração é a fonte. Provérbios capítulo 4 nos diz que sobre tudo que nós devemos guardar, que guardemos o nosso coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Para viver um tempo abençoado em meio à crise, meu irmão e minha irmã, liberte-se de uma vida egoísta. Não seja egoísta nesses dias, mas que o seu coração seja generoso. Para viver uma vida generosa, abençoada e abençoadora em tempos de crise, meu irmão e minha irmã, cuide do seu coração ansioso. A palavra de Deus em Deuteronômio 15:10 nos diz assim: dele generosamente, sem relutância no coração. Meus irmãos e minhas irmãs, cuide bem do seu coração ansioso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses 4, versículo 6, disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. E sabe, querido e querida, desenvolva um viver generoso. E quando nós falamos de generosidade, ninguém jamais ganhará do nosso Deus. Se celebramos hoje a ressurreição, nós na verdade celebramos a vida. O Deus que enviou o seu Filho, o que ele tinha de melhor. Ele foi muito mais generoso do que eu e você, e no exemplo de Deus Pai, na entrega de Deus Filho, na ressurreição do Cristo vivo de Deus, para mim e para você, nós podemos desenvolver um espírito generoso e, meu irmão e minha irmã, um espírito de gratidão. Que nesses dias o Senhor possa falar fortemente ao seu coração. O salmista disse no Salmo 103, bendiga ao Senhor, ó minha alma, e não te esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Nessa hora, eu quero te convidar para que você e a sua família possam juntos levantar uma oferta. E no primeiro dia, quando nós retornarmos às celebrações no templo, você vai levar essa oferta como uma oferta de primícias, como sendo o primeiro fruto generoso de um coração que está completamente rendido a Deus em todo tempo e em todo momento. Faça isso agora, pai, mãe, filho e filha, amigo, amiga, irmão e irmã, discípulo e discípula do Senhor, e creia que o nosso Deus é aquele que providencia tudo o que nós precisamos
em Cristo Jesus. Amém. Nosso irmão pastor André Noé vai nos dirigir agora numa canção, enquanto você oferta ao Senhor, enquanto você consagra com a sua família essa oferta ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Sobre a cruz Jesus sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ele a morte quis baixar, aleluia, pecadores resgatar, aleluia. Que a bênção do Senhor seja sobre você e sua casa, em nome de Jesus. Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. É uma alegria poder estar me dirigindo a vocês nesta manhã. E pensando nesta manhã, nós estamos hoje celebrando a gloriosa, a poderosa ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Obviamente que não foi como numa manhã como essa, foi uma manhã infinitamente maior, superior em todas as dimensões, porque se tratou da ressurreição do Filho de Deus, algo maravilhoso, extraordinário, realizado a nosso favor e a favor também de toda a humanidade. De fato, hoje está um dia maravilhoso, estamos na presença de Deus, estamos podendo e tendo o privilégio de celebrar a Páscoa, de engrandecer o nome do Senhor. Há 3 dias atrás, o Senhor Jesus Cristo foi elevado à cruz do Calvário. Ele foi crucificado, depois de passar por momentos de grandes humilhações, momentos de ridicularizações, momentos em que as pessoas que o cercavam foram capazes de acusá-lo de tantas coisas ruins, erradas, mentirosas e falsas, foram capazes de agredi-lo com palavras, agredi-lo de tantas formas. E o Senhor Jesus, no silêncio da sua alma, sabendo o porquê que ele estava ali e o propósito e o objetivo pelo qual o estava levando àquela cruz e à morte. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor Jesus, de fato, ele pagou um alto preço por nós. Eu fico pensando no grande amor de Deus a favor da humanidade, a favor de cada um de nós, sendo nós ainda pecadores. Porque quando o Senhor Jesus fez isso, nós ainda éramos pecadores. Mas Ele fez isso por amor a nós, para nos reconciliar com o Pai, para nos resgatar, para nos transformar
e para nos dar uma vida nova. O Senhor Jesus, de fato, morreu. Ele foi crucificado e ele foi sepultado. Sim, ele foi sepultado e a sua sepultura foi selada, foi cercada por milícias romanos, por soldados romanos, para que ninguém estivesse querendo invadir o túmulo, porque afinal de contas, lá estava o Senhor Jesus sepultado, um homem sem pecados, um homem que fez o bem, um homem admirado, um homem amado, um homem que com certeza a sua morte trouxe grandes angústias, grandes tristezas, grandes males. De fato, irmãos e irmãs, é importante nós pensarmos sobre isto. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A morte, de fato, traz muita dor. A morte traz condenação, a morte traz tristeza, a morte traz separação, angústia. A morte traz tantas coisas ruins para todos que experimentam-a. Por isso, amados, a morte é algo terrível. Por isso, o Senhor Jesus, ele teve que morrer. Ele teve que morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos ter a vida dele. A morte, a qual nós já vivíamos anteriormente no pecado, agora precisava ser anulada pelo poder da morte. Mas essa morte que seria a razão da nossa vitória, a razão da nossa vida nova, a nossa esperança, ela precisava ter essa experiência e este fato, a ressurreição de Jesus Cristo. Porque se Jesus Cristo tivesse tão somente morrido por nós e não ressuscitado, vã seria a nossa fé. Não seríamos homens e mulheres transformados e não teríamos em nossos corações a paz de Cristo, a vida eterna, a alegria do Senhor, as coisas maravilhosas que só Deus pode proporcionar aos nossos corações. A morte, de fato, traz tantas coisas ruins. Por isso, Jesus levou sobre si os nossos pecados, a nossa morte, a nossa própria condenação. E é por isso que precisa existir ressurreição. Porque a ressurreição, ela vai estar trazendo para cada um de nós a esperança de uma vida de paz, a esperança de uma vida transformada, a esperança de uma vida eterna, a esperança de uma vida que aqui e agora nós podemos vivê-la de maneira relevante, de maneira satisfatória, de maneira feliz e de maneira abençoada, por causa da gloriosa ressurreição. Por isso, a morte ficou 3 dias atrás, mas a ressurreição, há mais de 2000 anos atrás, aconteceu para que eu e você pudéssemos viver vida nova. Quero trazer para você, brevemente, 2 cenários de Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 1, primeiro cenário que nós percebemos ali é o cenário que fala das mulheres. Estas mulheres, de fato, são muito especiais, não só para Deus, como também para nós, não é, pessoal? Estas mulheres aqui de Lucas 24, Lucas narra que as primeiras a irem ao túmulo para encontrar Jesus, obviamente elas foram com o propósito de alguma forma que alguém pudesse ajudá-las para que o túmulo fosse aberto, para elas pudessem preparar melhor o corpo do Senhor Jesus. Olha a preocupação dessas mulheres. E essas mulheres de fato são fantásticas, porque elas foram as últimas
a saírem do pé da cruz e foram as primeiras a estar diante do túmulo vazio. De fato, elas foram lá procurar um morto, mas elas não encontraram um morto, porque o Senhor Jesus, quando elas chegaram, Ele já tinha ressuscitado, Ele já estava vivo. Por isso, as mulheres que foram à procura de um morto, encontrou o Senhor Jesus Cristo vivo. Isto porque o túmulo estava vazio. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, aquelas mulheres estavam em sua alma, em seu coração, um tanto quanto entristecida. Elas seguiram Jesus quase o tempo todo do seu ministério. Elas auxiliaram Jesus em tantas coisas. Só que há 3 dias atrás, elas se despediram de Jesus, porque Jesus morreu lá naquela cruz. E com certeza a alma destas mulheres estavam angustiadas, estavam feridas, estavam tristes, estavam, quem sabe, decepcionadas, sem esperança. A morte gera isto. Não só a morte fruto do pecado, mas a morte de Jesus gerou tanta dor em tantos corações, em especial daqueles que o seguiram, daqueles que apostaram nele, naqueles que creram nele, naqueles que esperavam por ele, naqueles que acreditavam que ele era o Messias. Tanto essas mulheres como os discípulos, os apóstolos, tiveram de fato muitas angústias em seus corações. Essas mulheres, por certo, que estavam angustiadas, decepcionadas, tristes, mas mesmo assim, por amor ao que Jesus foi para elas, elas foram até lá para cuidar do corpo. Mas chegando lá, elas receberam a notícia e viram o túmulo vazio. A pedra tinha sido removida. Jesus não estava mais lá. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Agora, irmãos e irmãs, imagine a alegria daquelas mulheres quando souberam que Jesus estava vivo, quando viram Jesus, o ressurreto, o amor de suas vidas, o redentor de suas almas, o reconciliador para a vida eterna. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, aquelas mulheres que estavam nutrindo sentimentos resultado da morte há 3 dias atrás, agora a esperança brilha como o sol desta manhã. A alegria floresce na alma dessas mulheres de maneira extraordinária. Imagine o sorriso nos seus lábios ao encontrarem com Jesus, ao verem Jesus, ao receberem a notícia que Jesus estava vivo, que Jesus ressuscitou. É isso, meus irmãos e minhas irmãs. A ressurreição, ela nos reconcilia com o Pai. A ressurreição, ela nos redime, ela nos salva. A ressurreição é a razão da nossa existência. A ressurreição é a razão da nossa alma. A ressurreição é a razão da nossa paz. A ressurreição é tudo que temos e é tudo que somos, aqui e agora e também por toda a eternidade. Isto porque o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Que coisa maravilhosa! Assim como estas mulheres experimentaram a dor da morte e da separação de Jesus há 3 dias, agora elas estão tendo o privilégio de experimentar a bênção da ressurreição, os resultados da ressurreição na sua vida. Bem que o apóstolo Paulo diz para nós que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. De que vale crer? Crer no morto? O fato é, meus irmãos, minhas irmãs, que os líderes religiosos das maiores religiões do mundo, todos eles morreram, não é? Todos eles morreram.
mas apenas Jesus Cristo de Nazaré ressuscitou ao terceiro dia. Nesta bela e gloriosa manhã de domingo, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou para trazer de volta a vida abundante, aquilo que Ele prometeu que teríamos se crêssemos nele, aquilo que o Pai prometeu a nós se entregássemos nossa vida a Ele. Que coisa maravilhosa! Da morte para a vida é a experiência que essas mulheres têm. Da desesperança da morte, da cruz, a esperança da ressurreição, da tristeza da morte, a alegria da ressurreição. Assim essas mulheres experimentaram antes tristezas e angústias, agora esperança, alegria para o presente e para toda a eternidade. Continuando lendo Lucas capítulo 24, a gente encontra na sequência aqueles dois cristãos, aqueles dois discípulos que estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús. Emaús fica a 11 quilômetros de Jerusalém. E indo para Emaús, estavam conversando acerca de muitas coisas. E o texto diz que eles estavam entristecidos. Por que aqueles discípulos estavam entristecidos? Porque eles tinham presenciado a obra da cruz, a morte de cruz. E eles, por certo, estavam entristecidos porque acreditaram que acabou tudo. Jesus foi crucificado, Ele foi morto, Ele foi sepultado, acabou-se. Não temos mais esperança. A perspectiva do presente e do futuro se esvai no coração desses dois discípulos e eles caminham entristecidos, compartilhando sobre os últimos acontecimentos. De repente, Jesus se coloca ao lado deles e continua conversando com eles. Pergunta o que é que está acontecendo. E os dois discípulos diz: "Uai, só você que não sabe dos últimos acontecimentos?" Jesus pergunta a eles quais. Então eles relatam tudo aquilo que aconteceu nos últimos dias, inclusive com Ele próprio, com o Senhor Jesus Cristo. E eles foram seguindo a caminhada. E caminhando, não é? À medida que iam caminhando, o coração daqueles dois homens, daqueles dois servos do Senhor, iam sendo aquecidos pela presença de Jesus, culminando ali numa casa onde eles pararam, em Emaús, onde eles convidam Jesus para entrar. E Jesus aceitou o convite para entrar e tiveram ali um momento de ceia. E no momento que Jesus partiu o pão e deu graças, os olhos dos discípulos foram abertos e Jesus desapareceu da presença dele. Imagina, meus irmãos e minhas irmãs, a alegria do coração daqueles dois, quando perceberam que estavam caminhando com Jesus, indo para a sua cidade. Imagina a alegria no coração daqueles discípulos que estavam entristecidos, mas agora alegres, agora felizes. Por quê? Porque eles sentiram a presença de Jesus e eles comentaram um com o outro: porventura não nos ardia o coração enquanto Ele falava conosco? E é assim mesmo, meus irmãos e minhas irmãs. A presença de Jesus Cristo na nossa vida, de fato, não só aquece o nosso coração, mas transforma todo o nosso coração. Muda a nossa história. Muda toda a nossa vida, a nossa essência, o nosso caráter. O pecado traz morte. A nossa vida separada de Deus só gera angústia, tristeza, decepção, tanta coisa ruim, tanta carnalidade, tanta corrupção, tanta maldade, tanta violência. Mas quando Jesus entra na nossa vida, na nossa história, quanta coisa maravilhosa acontece.
quantas obras maravilhosas Ele faz aqui dentro do nosso coração. E só o Cristo ressurreto pode fazer isso. Mais ninguém. Imagine a alegria daqueles 2 discípulos quando perceberam que eles estavam caminhando com Jesus. Amados, não há nada melhor na nossa vida do que caminharmos com Jesus. Não só ouvindo suas palavras que alentam a nossa alma, mas sentindo, experimentando aqui, permitindo que Ele entre aqui dentro do nosso coração e faça morada aqui dentro. É por isso que Ele vive para você viver. Ele morreu para mim e você viver. Ele ressuscitou para que nós pudéssemos hoje não seguir uma religião, mas seguir uma pessoa. Seguir a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, aquelas mulheres que tinham sentimentos guardados por causa da morte, tudo aquilo mudou quando encontrou-se com o Cristo ressurreto. Os 2 no caminho de Emaús, entristecidos, decepcionados, agora suas vidas mudam, porque o ressurreto se aproximou de suas vidas, falou com eles, entrou em seus corações. Imagine a alegria, imagine a paz, imagine a bênção de termos o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, morando dentro do nosso coração, abençoando as nossas vidas, nos reconciliando com o Pai e nos usando para o louvor da sua glória. Amados, eu quero concluir essa reflexão dizendo para você, para mim, para nós enquanto igreja, o Senhor Jesus, antes dele subir aos céus, as últimas palavras do Senhor Jesus foi para que a igreja, a sua igreja, o seu corpo vivo, não religiosos mortos, porque religiosos mortos não frutificam, não pensa em missão, não evangeliza, não discipula. Religiosos mortos pensam em si mesmo. Por isso que Jesus, antes de subir, no final do capítulo 24 de Lucas, no final do capítulo 16 de Marcos, capítulo 28 de Mateus, o Senhor Jesus deixa uma ordem para nós, sua igreja, seus seguidores, seguidores apaixonados, homens e mulheres que amam o Senhor Jesus porque sabe que Ele vive e reina e que só Ele pode transformar o ser humano. Estes que creem no Cristo ressurreto e que o têm experimentado de verdade, são os que obedecem, são os que vão e pregam o Evangelho a toda criatura humana, são os que vão e fazem discípulos de todas as nações, são os que evangelizam porque entendem que tudo aquilo que Jesus fez, desde o seu nascimento até a sua ascensão gloriosa, Ele fez para redimir a humanidade, para salvar e libertar o pecador, para transformar a vida humana, para modificar o coração das famílias da terra. Não há outro propósito pelo qual nós devamos crer que Ele fizera tudo isso. E Ele disse, ide por todo o mundo agora. Quem é que tem coragem de ir por todo o mundo, fazer discípulo, plantar novas igrejas, abençoar vidas, proclamar a glória de Deus? Quem é que consegue fazer isso hoje? Quem tem o Cristo ressurreto em seu coração.
quem está ligado no Cristo ressurreto, quem está na total dependência do Senhor Jesus pelo poder do Espírito Santo que habita no seu coração, na sua vida. Sim, são estes discípulos e discípulas que estão nos caminhos da missão, que estão fazendo a obra de Deus, que estão destruindo as obras de Satanás, que estão aniquilando com o poder do inferno, que estão curando os enfermos, expulsando os demônios, consolando os feridos, consolando as pessoas que sofrem, estendendo a mão para aqueles que precisam, em nome de Jesus Cristo e pelo poder do Evangelho. Jesus ressuscitou, igreja. Ele vive e Ele reina para todo sempre. E eu quero, em nome de Jesus, orar com você nesta manhã gloriosa e pedir que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração, abençoe a sua história, abençoe o seu ministério, que você seja cheio do Espírito Santo e que você sinta o calor do Cristo ressurreto no seu coração a cada momento, a cada dia, para a glória do Pai, que fez toda essa obra por amar a mim e a você. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos glorificar o Teu nome pelo Teu grande amor por cada um de nós. Obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz, que ela não volte vazia. Obrigado pela obra da redenção, realizada através de Jesus Cristo, que foi consumada lá na cruz do Calvário e que foi, ó Deus, concluída através da ressurreição gloriosa e da sua gloriosa ascensão. Louvamos o Teu nome, Pai, Filho e Espírito Santo, por tão grande obra a favor de cada um de nós, a favor de toda a humanidade. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de conhecer Jesus Cristo e de viver com Jesus Cristo. Obrigado por Jesus Cristo estar vivo. Obrigado porque Jesus Cristo há de voltar um dia para buscar a sua igreja, para buscar os homens e mulheres de fé, os homens e mulheres que o obedecem, que o servem, que o adorem em espírito e em verdade. Por isso clamamos nesta manhã de ressurreição, que o Senhor Jesus Cristo volte, que o Senhor Jesus Cristo realize a obra em nós, até que Ele volte, que Ele use cada um de nós como sua igreja para abençoar as famílias da terra, para sinalizar a glória dEle no meio dos homens e das mulheres. Sim, dá-nos a Tua bênção e a Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos e irmãs, nós louvamos a Deus, agradecemos por esse momento de ministração do Bispo Adonias. Eu quero convidar você, onde você está aí na sua casa, com a sua família, a entrar nesse momento de profunda adoração, de entrega, de rendição a Deus. Quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos, curvar sua fronte e vamos agradecer a Deus por esse tempo, agradecendo primeiramente por esse momento de celebração, onde todos nós, em diversos lugares, reunidos num só Espírito, num só corpo, o corpo de Cristo. Quero convidar você a fechar os seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por irmãos e irmãs aqui reunidos nos diversos lugares, lares espalhados em diversas cidades. Louvamos a Ti, ó Deus, por Sua fidelidade e amor conosco em tantos momentos das nossas vidas, tantos livramentos, tantos milagres, porque o Senhor vive, o Senhor reina, o Senhor é poderoso. Nós louvamos a Ti, ó Deus, pelo Seu sacrifício na cruz, que foi por amor, o Seu sacrifício na cruz, que foi por entrega às nossas vidas. E nós louvamos a Ti, ó Deus, pois podemos crer no amanhã, porque o Senhor vive e reina para todo sempre. Sua morte e ressurreição para nós é vida e esperança. Sua presença, ó Deus, tem nos feito confiar, ó Deus, que podemos sim, ó Deus, ter uma vida de paz, de amor, cheio da Tua graça. Nós louvamos a Ti, ó Deus, porque em Ti, Senhor Jesus, nós podemos crer no amanhã. Muito obrigado, Jesus, pela Tua maravilhosa graça, o Teu amor conosco em cada momento das nossas vidas. É a nossa oração e o nosso agradecimento em nome de Jesus.
Amém. A quarentena, ela é uma ótima oportunidade para nós cuidarmos da nossa família. Sabe que a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 7 que Noé esteve em quarentena, e ele esteve em quarentena com a sua família. O versículo 1 do capítulo 7 de Gênesis diz assim: disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. Também no versículo 13 desse mesmo capítulo está escrito: nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã, Jafé, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E eles entraram em quarentena na arca. Eu imagino que não era o melhor lugar que se poderia estar, mas a arca representou a salvação da família dele. A quarentena não é o melhor lugar para estarmos, não é o melhor momento, mas isso também pode representar um tempo especial de Deus para nós estarmos em família, cuidar da nossa família. Lembre-se que Noé, depois de 40 dias e 40 noites, a arca tocou o solo e em terra firme ele pôde desfrutar da bênção de ter todos os seus com ele, sãos e salvos. O propósito de Deus também para nós é que nós consigamos vencer as nossas dificuldades, a quarentena, e chegar sãos e salvos, e que todos da nossa casa sejam abençoados nesse tempo. Então, aproveite a quarentena para orar mais, para fazer culto doméstico. Aproveite a quarentena para acertar algumas arestas que precisam ser acertadas em família. O casal, os pais, os filhos. É um tempo de Deus. Vamos aproveitar esse tempo para cuidar dos nossos. E eu quero encerrar dizendo que em 1 Timóteo 5, verso 8, está escrito assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Uma palavra dura do apóstolo Paulo, mas uma realidade. Então aproveite a quarentena, cuide da sua casa, cuide da sua família, aproveite o tempo de descanso e proteja o seu patrimônio maior, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor por esse culto maravilhoso que nós tivemos, por esses momentos em que nós estamos aqui reunidos, glorificando o nome do Senhor, e por esse dia de vitória, por esse domingo de Páscoa, onde celebramos a vida, onde celebramos a ressurreição. E por isso agora oremos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por tão grande graça, amor e bondade, pelo teu grande amor e enviar Jesus Cristo, Senhor, para que nós tivéssemos, ó Deus, a vida abundante que temos. Te agradecemos, porque nesse dia, Senhor, nós celebramos o dia da vitória, a vitória daqueles que confessam o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse culto, obrigado, Senhor, por esse domingo de Páscoa, obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, aonde nós celebramos a vida e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te louvamos, ó Deus, agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus e pelo Espírito Santo. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre ti, e que o consolo e o poder do Espírito Santo sejam derramados abundantemente sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém.